Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor, nosso bendito Deus, que nos convocou e nos trouxe essa manhã, nos deu o privilégio de nos reunir para adorá-lo nesse dia do Senhor. Que bênção estarmos aqui, podendo elevar as nossas vozes, os nossos corações, debruçar nossa cabeça aos ombros de Cristo, né? Sermos pastoreados, sermos consolados, sermos encorajados, sermos alimentados na ceia do Senhor. Vamos já iniciar com uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento, que nós continuamos a nossa adoração ao contemplar a palavra. Então, nesta manhã, meu irmão, esteja com um coração contemplando a palavra do Senhor, né? Não o pregador, ficaria grato até, né? A palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, te damos graças, mais uma vez, nesta manhã, que o Senhor nos dá o privilégio, nos dá a bênção, nos dá este grande presente de nos receber em Tua presença, Senhor Deus. A nossa adoração, ela é falha, nossos corações são falhos, mas mediante Teu Filho, nosso Senhor, Salvador Jesus, somos aperfeiçoados e o Senhor recebe, Senhor, a nossa adoração somente mediante a Tua graça e se agrada dela por meio de Cristo. Obrigado por nos fazer Teus filhos, por nos perdoar, por nos receber como Teus filhos e nos dar a esperança de vivermos contigo para sempre. Nesta manhã, Senhor, inclina nossos corações à Tua palavra, que venhamos agora a contemplar a Tua palavra, Senhor. E permitir, Senhor, que ser exortados, também consolados, Deus. Senhor, nossa limitação mental, nossa limitação verbal, Deus. Tantos desafios nós temos, Senhor, mas contamos com o poder do Teu Espírito agindo em nós, para nos iluminar. Nos ilumina através do Teu Espírito Santo, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo nesta manhã, para sermos moldados, Senhor, mais um pouco de acordo com a Tua vontade expressa, revelada nas Escrituras. Amém. Estamos hoje, então, no nosso último sermão na Epístola de 1 Pedro. Concluímos hoje, então, os últimos versículos, que são os versículos de 5 a 14 do capítulo 5 da Epístola de 1 Pedro. E nós temos agora uma situação no texto interessante, onde nós vamos, alguns ou todos, vamos aprender um detalhe interessante. Nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós estamos carecas de saber, né? Especialmente os protestantes gostam muito do texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, admoestação, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Eu encurtei o texto aqui. Mas os capítulos e versículos com os quais nós estamos acostumados não são inspirados por Deus, sabia? Calma, eles são muito úteis. Ainda bem que inventaram isso, mas eles não são inspirados. E, às vezes, eles podem atrapalhar o entendimento. E aconteceu isso nessa carta aqui, no versículo 5, e a gente vai observar aqui, aprender isso que às vezes acontece na nossa leitura bíblica. Aqui no versículo 5, a primeira parte do versículo, ele pertence aos versículos que foram pregados pelo nosso querido irmão pastor Douglas, que falava lá sobre os presbíteros. Eu peço que os irmãos
se tem a Bíblia na versão Almeida Revista Atualizada, a ARA, ou a RA, que acompanhem na palavra. É uma sugestão. Se não tem essa versão, também pode exercitar o ouvir. Tá? Então eu vou ler várias vezes o texto e vamos nos esforçar para tentarem compreender o texto. Então ali, no versículo 3, eu vou ler o versículo 2. Né? O versículo 2 do capítulo 5, que foi pregado domingo passado, diz assim, para os presbíteros: uma exortação de Pedro aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há em vós. Está mandando, vocês pastoreiem. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E agora entramos no versículo 5. Rogo igualmente aos jovens. Sede submisso aos que são mais velhos, outros sim. Aqui eu já estou indo para o outro. Viu como o versículo atrapalha? Aqui, na verdade, até os mais velhos é pertinente à parte anterior. Por isso que ele fala ali, rogo igualmente aos mais jovens. O que acontece aqui? O apóstolo Pedro fez uma exortação bastante severa aos presbíteros, de como que eles devem pastorear a igreja de Cristo. E na sequência ele fala: e vocês que não são presbíteros, que ele chama aqui de mais jovens, submetam-se aos mais velhos. E a gente vai entender por que ele usa esse termo. O termo que é traduzido para jovens, no grego é neoteroi, e significa, literalmente, os mais moços. Em contraste com presbiteroi, que são os mais velhos. E é exatamente a mesma palavra que Paulo estava usando para exortar os presbíteros, ali nos versículos 1, 2, 3, 4. Então, por que isso é dito dessa forma? A idade, realmente, de fato, é de importância na escolha dos presbíteros. A idade, ela é importante na escolha dos presbíteros. Você tem que ser experimentado, né? Se observa a família, né? o casamento. Então, via de regra, são os mais velhos que lideram a igreja. Por isso que os presbíteros, literalmente, significam os mais velhos. Via de regra, a liderança, não necessariamente o ensino e outras formas de serviço na igreja, mas a liderança, aquele que tem um cajado, que conduz as ovelhas, via de regra, esse que toma as decisões, é exercida por aqueles que tiveram tempo para amadurecer, porque amadurecimento requer tempo. Então, eles são mais velhos. Então, Pedro não está dizendo que quem aqui é jovem, sei lá, jovem até uns 20, dá para considerar? Ele não disse a idade, né? Será que ele está dizendo que os jovens têm que obedecer os velhos? Então, os velhos vão mandar na gurizada aí. Será que é isso que ele está falando? Não, não é isso, tá? Deve haver, a Bíblia ensina, um grande respeito dos mais novos para com os mais velhos. Isso, inclusive, está no Decálogo, né? No honrar pai e mãe, que abrange também esse princípio de você honrar aqueles que são uma geração acima de você ou mais, né? Mas o que ele está dizendo é que os presbíteros, ele está dizendo que os que não são presbíteros, ou seja, os mais jovens, devem aceitar a autoridade dos presbíteros, via de regra, os mais velhos. Vocês entenderam, irmãos? Então, aqui um ensinamento para os que não são presbíteros. Paulo pegou pesado com os presbíteros e depois ele também pediu para que vocês, que são os mais novos, que não são os presbíteros da igreja, aceitem a autoridade deles. Muito bem. E aí, na segunda parte do versículo 5, a gente entra num novo tema. Não é um novo tema, mas é um subponto aqui que poderia... O cara que estava lá separando os versículos, ele poderia ter posto o versículo aqui, né? Diz assim: outro sim, isso significa agora também, né, outro assunto agora, no trato de uns com os outros, agora no trato de uns com os outros, geral, cingi-vos todos de humildade. Pedro aqui está se dirigindo a todos. Ele falou com os presbíteros, falou com os quem não é presbítero, né? E agora ele está falando, agora, todo mundo. Cingi-vos, no trato uns com os outros, cingi-vos.
de humildade. Aqui o foco é sobre as relações entre nós, cristãos, povo de Deus. E, sem dúvida, os presbíteros também fazem parte dessa exortação. Essa admoestação também é para eles. Aqui não tem uma separação. Essa aqui é para os presbíteros, essa aqui é para os não presbíteros. Agora é para todos. Todos debaixo do grande pastor Jesus. Todos os crentes devem se vestir com humildade. Cingir é você... A vestimenta, antigamente, né, você tinha que amarrar. Isso era cingir, né? Então você tem que se vestir com essa humildade. E esse termo nos remete a uma figura de um servo que atava o seu avental e estava pronto para o serviço. Está com o avental agora pronto para servir. Ele já está cingido. Então ele diz, estejam cingidos de humildade. Você tem que estar cingido, não é de vez em quando, você tem que estar com esse avental o tempo inteiro. Nós somos servos do Senhor, servos uns dos outros. Temos que estar preparados para servirmos uns aos outros. A nossa postura de humildade se manifesta na postura de servo. E o grande exemplo disso é o nosso Senhor Jesus. Então, podemos dizer que Pedro está nos admoestando a vistam o avental da humildade. Irmãos, estão vestindo o avental da humildade? Precisa de um novo? Está muito desgastado? É bom que esteja bem desgastado. Precisamos estar vestidos com o avental da humildade. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, não façais nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, ele não está pensando aqui em partido político, ele está falando assim, que não faz as coisas que te interessam, do teu time, dos teus interesses, né? Não faça, pensa no bem do povo, dos teus irmãos, ou não faça algo para você se exaltar, ou se vangloriar, mas por humildade. Olha só, ele coloca o partidarismo como oposto de humildade. Quando nós começamos a pensar no nosso, isso é uma forma, é um egoísmo, né? É uma forma de não ser humilde. Porque a humildade, ela pensa no serviço, você está preparado para servir e não para ser servido. Então, meu querido irmão, quando você pensa no teu irmão, quando você cumprimentou seus irmãos aqui, ou viu ele ali do outro lado do salão, quem sabe, ou na sua frente, quando você pensa nele, a tua postura diante desse irmão é de servo? É vestindo esse avental? Você tem esse senso de que você deve servir este irmão e não ser servido? Ou também a humildade tem a ver com você saber que você não é autossuficiente, que você também precisa do teu irmão, e você também precisa ser servido, não para tua glória, mas porque você é um necessitado. Você tem isso, né, no seu coração, essa postura de humildade, esse senso de necessidade diante dos seus irmãos, diante da igreja de Cristo? Ou você veste uma túnica de soberba e autossuficiência? Às vezes a gente troca, né? Hoje eu estou vestido do avental da humildade, aí depois... Não, agora vamos botar a túnica da vanglória. Você se alegra pelo privilégio de pertencer à igreja, de ser um membro do corpo, de ser um ramo da videira? Ou você acha que você pode viver a parte dela? Ou você acha que a igreja é um a mais na sua vida, é um plus, é um opcional, algo que você decide no sábado à noite? Será que a gente vai domingo? A gente assistiu essa série aqui até tão tarde, estamos cansados, né? Vamos ficar... Isso é vanglória. Você acha que você não precisa da igreja? Você precisa da igreja. Isto é humildade. Nós estamos no 5b, outro sim, no trato uns dos outros. Então Pedro está trazendo aqui nossa relação mais direta, os nossos irmãos. E por que nós devemos ser humildes? Aqui Pedro dá um motivo bastante contundente. Quer saber? Se você não for humilde, Deus está contra você.
Existem vários motivos, eu já elenquei alguns, mas o Pedro vai direto no rim, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Resistir é se opor. Se você é soberbo, ou quando você é soberbo, você não está se colocando, Deus não se coloca a seu favor. Você está se colocando em oposição direta com Ele, porque Ele não está do lado dos arrogantes. Mas aos humildes Ele concede a sua graça. E olha que interessante. O texto nem está dizendo aqui que Pedro fala, seja humilde diante do Senhor. Porque se você não for humilde diante do Senhor, o Senhor vai te resistir, vai se opor a ti. Não, ele está falando assim, seja humilde diante dos seus irmãos. O orgulho manifestado para com o próximo é orgulho contra Deus. Então o teu orgulho, o nosso orgulho, será que eu sou uma pessoa orgulhosa diante do Senhor? Não, eu preciso do Senhor. Mas isso é manifestado essencialmente diante dos teus irmãos. 1 João 4, versículo 20, a segunda parte do versículo 20, diz assim, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Você não pode ser humilde diante do Senhor, se você não for humilde diante do seu irmão. É uma manifestação do amor, o serviço. Os crentes devem se vestir com humildade, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Pedro aqui está citando Provérbios 3:34. A epístola de Pedro é basicamente um monte de citações do Antigo Testamento, a gente tem visto isso. E Jesus diz assim em Mateus 23, 11 e 12, o maior dentre vós será vosso servo, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. A exortação é para os cristãos permanecerem humildes. E em sua atitude e comportamento, no meio de circunstâncias que podem nos tentar a deixar de ser humildes. Aqui entra, mais uma vez, a perseverança dos santos, que é uma obra de Deus em nossa vida e que, ao mesmo tempo, é responsabilidade nossa. Por isso, caso contrário, Pedro não precisaria dizer, né? Humilhem-se, no trato com os outros, sejam humildes, porque Deus vai resistir ao soberbo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Irmãos, mantenham-se humildes. Contem com a graça de Deus para isso, mas mantenham-se humildes. De forma que Deus venha a exaltá-los no tempo que Ele achar próprio. Os orgulhosos consideram-se autossuficientes, consideram-se invulneráveis. E a gente tem essa tentação quando as coisas andam bem, quando todo mundo gosta da gente, quando nós temos muito, que os outros querem que a gente tenha, então todo mundo já está na tua volta, assim. Aí é um perigo. Ou você tem um grande talento, ou de alguma forma você recebe alguma glória. E isso pode nos levar a achar que a gente não precisa do próximo, não precisa da igreja, logo não precisa do Senhor. Os orgulhosos se acham invulneráveis. Ou seja, eu consigo me defender por conta própria. Eles não veem nenhuma necessidade de arrependimento e humildade. E zombam daqueles que creem nas boas novas de Jesus Cristo. Porque os que creem nas boas novas de Jesus Cristo são pessoas necessitadas. São os doentes, como Jesus falou, né? Se você não se acha doente, se você não se acha necessitado, Jesus não é para ti. Jesus falou isso, né? Aqueles que acham que não precisam do médico, que acham que estão sãos, não precisam do médico. E Pedro nos exorta a não nos tornarmos como essas pessoas. Então é bem sério. Às vezes a gente pensa, não, eu sou humilde, tá tudo ok, eu sou um exemplo de humildade. Pedro está falando, mantenha-se humilde. E isso vai se manifestar no trato uns dos outros, no seio da igreja, na família do Senhor. As palavras, inclusive, de Paulo lá em 1 Coríntios são muito graves. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir essa realidade de que quem está do teu lado é teu irmão, come e bebe, condenação, juízo. É muito
sério essa questão do corpo de Cristo. Humilhai-vos, portanto, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então aqui ele continua falando da humildade. E ele fala uma coisa muito interessante. Humilhai-vos, portanto, ele diz para a gente se tratar em humildade, cingindo o avental da humildade, disposição de servir, senso de necessidade de Deus. Isso se manifesta na prática, necessidade do irmão. Eu preciso do irmão. E ele diz, portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. O que isso significa? Isso é muito precioso, muito significativo, uma vez que esse termo, poderosa mão de Deus, quando a gente começa a nossa leitura bíblica anual, a gente vê lá em Êxodo, a gente vê em Deuteronômio, Jeremias, quando Deus fala, agindo em favor do seu povo, tem esse termo, a poderosa mão de Deus. Lembrando, referindo sempre aos grandes feitos de Deus em prol do seu povo, ao longo da história e especialmente no Êxodo, na libertação do Egito. Podemos ver em Êxodo 3:19, Deuteronômio 3:24, Ezequiel 20:33, vocês podem procurar na internet, a poderosa mão de Deus. Que coisa incrível. Em Ezequiel, por exemplo, o Senhor promete intervir com mão poderosa. E aqui, no contexto de 1 Pedro, a mão poderosa de Deus, quando ele cita a mão poderosa de Deus, ele está evocando, ele está trazendo à memória, à lembrança, essa história da redenção que Deus operou, já começou a operar no seu povo lá no Antigo Testamento, no Êxodo, o seu poder de salvar e libertar o seu povo da escravidão no Egito, sua prontidão de intervir na situação que eles estavam vivendo. Então nós podemos olhar para essa história, que é a nossa história. Fomos escravos no Egito. Então, as tribulações devem levar os crentes a buscar a Deus humildemente, na certeza do poder que Ele tem para guardá-los e livrá-los. Você não fica questionando Deus. Olha a situação que eu estou, olha o que está acontecendo. Em um sentido, a gente clama ao Senhor, sim. Somos filhos. Senhor, por favor, olha para mim, né? Mas não questionando Ele, com um coração rebelde, né? Mas você se humilha debaixo da mão poderosa, crendo que Ele tem tudo sob controle. E Ele tem uma história de redenção. Você está lá no Egito, escravo, sendo obrigado a fazer trabalhos forçados. Vem Moisés, Deus levanta ele e fala com o faraó. E o faraó diz que deixa, depois não deixa. Diz que vai, depois não vai. Que lenga-lenga. E o povo sofrendo. E o povo reclama. Depois até de liberto, Deus fez obras maravilhosas. E o povo, agora a gente vai morrer. Né? Tinha que atravessar lá o Mar Vermelho. E aí Deus abre o Mar Vermelho. Poderosa mão de Deus agindo. E depois que atravessa, depois eles estão com sede, reclamam, estão com fome, querem cebolas. É uma atitude de humildade? Não. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Confia no Senhor. E Pedro está falando, ao longo de toda a epístola, sobre sofrimento. Vocês lembram? Sofrimento. Como devemos enfrentar, encarar este sofrimento. E ele está dizendo, uma forma de encarar, a forma de encarar é, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele está agindo no mundo. Está agindo na sua vida? Sim, está agindo no mundo de forma poderosa. Pedro está dizendo aos seus leitores para se submeterem à providência de Deus e confiarem ao seu julgamento, o julgamento de Deus, que às vezes parece que tarda, né?
Bíblia diz, mas não tarda. E essa ideia já tinha sido ensinada lá no capítulo 2, 23, no capítulo 3, versículo 5, no capítulo 4, 19. Aqueles que se humilham debaixo da mão de Deus dessa forma são levantados no tempo devido, é o que o texto diz. No tempo oportuno você será exaltado. E esse tema de humilhação e exaltação aparece continuamente na Escritura. Lembrando o título do sermão, Chamados em Cristo, humildade e exaltação. Nós somos chamados em Cristo para uma obra incrível e maravilhosa que Ele está operando em nós. Passa pelo caminho da humildade, mas vai passar também pela exaltação. Temos visto isso ao longo da Epístola de Pedro. Deus, quando intervir, reverterá a situação presente. A sua intervenção dá-se na hora em que Ele, em sua infinita sabedoria, achar que deve. E esta intervenção, a intervenção final, a intervenção cabal, será na ocasião da volta de Cristo. E isso nos coloca, mais uma vez, em dependência, em confiança nos planos dele, da história que ele traça para a humanidade e para o seu povo. Quando finalmente Jesus Cristo voltar, Ele nos exaltará. Não porque nós merecemos, né? Mas porque Ele nos prometeu, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos chamou em Cristo. Esse termo, exatamente esse termo, Ele vai usar daqui a pouco. E é o movimento contrário de se humilhar. Deus nos chama para nos humilhar. Ele vem nos falando para a gente se submeter às autoridades civis, aguentar aos patrões, mesmo os maus, às esposas, mesmo aos maridos ruins, aos presbíteros, né? E fala para eles, não façam com dominação, não sei o quê, está todo mundo ouvindo, né? Como disse o pastor. Temos que nos submeter, ele quer que a gente se humilhe. Essa é a forma que ele instituiu que a sua igreja haja. Mas Ele vai nos exaltar. E Ele nos revelou isso. É para a gente se gloriar nessa exaltação. Nós temos essa esperança de uma exaltação, de uma vindicação da destruição de todo o mal, do julgamento final. Nós não devemos viver um pietismo, ou talvez essa palavra não seja apropriada, né? Uma espiritualidade que eu preciso ser humilde, servo e sofrido como uma forma de ser mais especial. Você vai se humilhar por obediência. E Deus vai trabalhar no nosso coração e nos moldando a palavra dele, a gente vai se alegrar em agir dessa forma, porque é assim que Deus fez. Mas nós temos que ter em vista a exaltação que Deus nos trará. Isso deve nos alegrar, deve nos encher de esperança. Especialmente, irmãos, quando passarmos por tribulações. Talvez as nossas tribulações, cada um passa por uma tribulação, cada um sabe o que tem passado. Mas tem irmãos que passam coisas muito piores. Essa promessa é muito especial. Especialmente quando nós estamos em tribulações. Por isso Pedro está dizendo isso. Nós seremos exaltados no tempo certo. Nós seremos vindicados no tempo certo. Seremos livrados, resgatados. Então, talvez possa até parecer fácil se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Mas quando passamos por uma tribulação, realmente precisamos da graça de Deus. Se humilhar, confiar, aguentar, confiando que faz parte do plano de Deus e Ele está operando. E no versículo 7, diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Faz todo sentido, né, agora? Observe, querido irmão, a gente gosta de usar esse termo meio fora do contexto, né?
lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, tu está nervoso com a prova, lançai sobre ele a ansiedade. Está nervoso porque vai no dentista no outro dia, lançai sobre ele. Não está errado, mas aqui o contexto é muito mais profundo. E outra coisa, olha que interessante. O texto original no grego, a gente pode observar que aqui não começa uma nova sentença, um novo imperativo. Ele falou de uma coisa, humilhai-vos agora, lancem a sua ansiedade. Não, ele está dizendo que você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Uma coisa está conectada com a outra. Em outras palavras, lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, explica o que significa humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Mais uma vez, o povo lá, no Êxodo, como é que a gente vai atravessar esse mar agora? Vamos morrer. Ansiedade. Aí eles atravessam. E a água agora? A gente vai morrer de sede. E a comida? Ansiedade. Ansiedade, irmão, a gente não deve negar a ansiedade. Ela vai estar sempre batendo na nossa porta. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, nós devemos lançar essa ansiedade como? Se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Confiando na poderosa mão de Deus. Precisamos, como lemos no texto responsivo, Salmo 145, vou reler aqui, do 4 ao 6, diz assim, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração vai contar para outra tudo o que Deus fez, tudo o que a mão poderosa de Deus fez. Meditarei, meditar, refletir, vou ruminar no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, mais uma vez, nas maravilhas, nas obras da mão poderosa de Deus, e falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Precisamos conhecer esses poderosos feitos. Precisamos conhecer a mão poderosa de Deus atuando ao longo da história de redenção do seu povo. Isso começa lá em Gênesis. Precisamos conhecer a palavra e passar ela aos nossos irmãos, aos nossos filhos. Você não vai conseguir lançar a sua ansiedade para o Senhor se você não conhecer a mão poderosa dele. Se você não refletir e não meditar nos seus poderosos feitos. Essa palavra lançar, exatamente essa palavra é usada em Lucas 19:35, onde diz que os discípulos lançaram seus mantos sobre o jumentinho que Jesus montou lá na entrada triunfal em Jerusalém. Então é exatamente isso, você tira de você e joga no jumentinho. Então é isso que acontece aqui, você tira de ti e entrega a Cristo. A ansiedade não deve ser negada. Você não vai dizer, eu não tenho ansiedade. Não. Você está precisando de tribulação. A ansiedade não deve ser negada, mas ela deve ser lançada. E isso é um modo de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. Se você não lançar essa ansiedade, você está dizendo assim, eu que vou resolver isso, é eu que tenho que dar um jeito nisso. Deus não está, eu não sei de onde é que está Deus, mas eu vou ter que fazer alguma coisa aqui e salve-se quem puder. Não, você precisa se humilhar, confiar. O Senhor tem uma obra de redenção poderosa, a mão poderosa do Senhor está sobre nós, humilhe-se debaixo dela. E assim você vai conseguir lançar a sua ansiedade sobre Ele. Precisamos aprender a nos submeter à providência de Deus, confiando na providência dEle, no seu julgamento. Isso é o oposto de quem se agarra em cada aspecto de sua vida e insiste em controlar o seu próprio caminho e buscar resolver as coisas por conta própria. Tem a ver com um senso de não preciso dos irmãos também, né? Uma coisa está conectada com a outra. Pedro especifica a base de nossa confiança. Essa confiança, esse lançamento. O que ele diz? Porque Ele tem cuidado de vós. Deve ser difícil quando você está ali entre o exército
dos egípcios cavalgando, levantando fumaça, vindo à tua direção, e o Mar Vermelho à sua frente, você está encurralado. Como assim Ele está cuidando de nós? Ele está cuidando de nós. Vamos ler, conhecer os poderosos feitos. Ele está fazendo, Ele está operando. Confie, humilhe-se. O cristão é assegurado que quando as pessoas são hostis e as circunstâncias são desagradáveis, então não é porque Deus está indiferente ou que nós não temos algum significado. Nós estamos na agenda dele, com certeza. Vocês conhecem aquele texto de Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, estas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, ele diz ali, não vos preocupeis com o que tem que vestir ou comer. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele está falando das coisas mais básicas, quanto que dirá das coisas maiores. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Nós fomos adotados, nós somos filhos do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Irmãos, lançar os nossos cuidados sobre Cristo, lançar os nossos cuidados sobre Cristo não significa que devemos ser espiritualmente passivos. Aquela ideia de, eu lancei, agora também, né? Não preciso mais me preocupar, não preciso fazer mais nada. Não é isso. Nós temos que agir, sim. A palavra nos instrui, né? Devemos trabalhar, devemos nos ser sábios. E espiritualmente, a sequência nos traz aqui uma batalha espiritual. Sede sóbrios e vigilantes, versículo 8. Então, essa vida de humilhar diante do Senhor não é só uma vida de ficar quietinho, é uma vida de batalha também. Sede sóbrios e vigilantes, postura de vigilância e de clareza mental. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fica atento, ele está dizendo. A ideia é manter a mente clara, prestar atenção, esteja atento. A gente não está de férias. Deus quer que a gente desfrute, sim, das coisas boas, desfrute daquilo que Ele nos dá, mas a gente não está de férias. O nosso descanso ainda não chegou. Nós experimentamos sombras do descanso, especialmente no domingo, do descanso eterno. O inimigo, o diabo, está ao redor como um leão, procurando quem possa devorar. Por isso nós precisamos estar sóbrios. Irmãos, importante, Cristo já venceu o diabo. O diabo, ele é derrotado. As forças do mal já foram derrotadas, mas elas ainda não foram destruídas. Perdão, irmão, só um instantinho aqui. Então, Cristo venceu o diabo na cruz. Ele está com seus dias contados. Pouco tempo lhe resta antes de serem finalmente destruídos as forças do mal, que será na ocasião da revelação de Jesus Cristo. Importe que ele reina até que coloque seus inimigos debaixo dos pés. Enquanto isso, devemos ser sóbrios e vigilantes. Diabo é tradução de diabolos. A origem dessa palavra está relacionada à acusação, difamação. Ele é um falso acusador. Na verdade, diabo é um cargo, né? A sua principal característica para conosco, como povo de Deus, é ser nosso adversário, como adversário num tribunal. E ele está tentando nos derrotar. Não se procura dar uma importância demasiada aqui ao representar o diabo como leão. A ideia aqui de Pedro é descrever como ele se movimenta, procurando alguém para devorar, escolhendo a sua presa. Seu rugido pode ser entendido como as acusações e ameaças, mentiras que ele lança no nosso meio, na nossa mente. Entre outros métodos, seus ataques vêm em forma de tentação ao pecado,
promoção de heresia, várias manobras culturais e políticas que temos visto no mundo afora, que são opostas ao Evangelho e à igreja. O termo devorar sintetiza o objetivo do diabo com relação aos crentes, que é dissuadi-los da sua fé, fazê-los desviarem-se de Deus, e que isso representa a perdição, a morte. Ao negarem a sua fé, eles estariam sendo tragados pelo inimigo. Por isso que Pedro fala, estejam atentos, estejam sóbrios. Ele está escolhendo uma vítima fácil. Quem tiver de bobeira, se você está de férias, você está de bobeira, cuidado. Talvez você seja uma presa fácil. Os cristãos devem manter uma mente clara, de forma que possam reconhecer as estratégias do inimigo, prestar atenção. Como que a gente faz isso? Conhecendo a palavra, se debruçando na palavra, não se furtando do aconselhamento mútuo, não vivendo uma vida independente, achando que não precisa uns dos outros, achando que não precisa da igreja, cultuar no domingo, fica bem afastado do rebanho. É essa que o leão vai pegar. Não há nenhuma utilidade em falar sobre resistir aos ataques do diabo se eles vierem despercebidos. Como é que você vai resistir a um ataque? Você tem que perceber que esse ataque está vindo. Nós não podemos ser tolos, não podemos ser ingênuos, devemos estar atentos. Daí a razão dessa advertência, sóbrios e vigilantes. Aqueles com mentes confusas e distraídas são presa fácil, como dissemos. Lembre-se da oração do nosso Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É disso que Pedro está falando. Nós devemos orar por isso. Não bate no peito assim, eu sou salvo, eu sou eleito, está tudo ok, não preciso fazer mais nada. Mantenha-se a salvo, mantenha-se no caminho. Se você realmente é salvo, você vai ser sóbrio, você vai ser vigilante, você vai buscar caminhar nos caminhos do Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor responde às orações. Faça essa oração. Você não vai resistir, você não vai estar atento na tua própria força. Cristo vai te capacitar. Versículo 9. Resisti-lhe, firmes na fé. Resistir ao diabo, firme na fé. Quando o diabo vem para atacar, ele virá. Quando ele vier para atacar, e ele virá, devemos resisti-lo, permanecendo firmes na fé. Tem a ver com uma firmeza na fé. Pedro não diz, fujam, corram, salvem suas vidas, implorem por misericórdia. Ele manda os cristãos a lutarem. Mais uma vez, Pedro traz um termo belicoso, resistir ao diabo, manter-se firme, postura de força, que o Senhor capacita, não na tua própria força, obviamente. Resistir ao diabo é recusar as suas demandas, é evitar suas artimanhas, ou mesmo atacar seus domínios. As portas do inferno não prevalecerão. Mas não dizemos simplesmente, eu te resisto, diabo. Tem alguns lugares que a gente é ensinado a fazer isso, né? Ou eu te amarro, ou eu te dou um golpe de karatê. Né? E que isso é uma prática muito tola. Isso não faz nenhum sentido. Quando você precisa se defender de um golpe, você não diz, eu me defendo do golpe, e você toma um soco na cara. E se você precisa golpear o seu adversário, você não diz, eu te golpeio na face. Não, você fecha a mão e golpeia. E aqui é a mesma coisa. Você não diz para o diabo, eu te resisto. Você resiste. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha a relação. Devemos estar sujeitos debaixo da poderosa mão de Deus. Tiago aqui, em ressonância com Pedro, obviamente.
E agora, como que nós resistimos então, na prática, né? Se o diabo nos tenta a pecar, resistimos à tentação, na força do Senhor, seguindo em santidade, conforme o Senhor nos orienta na sua palavra, dos mais variados meios, especialmente, volto a dizer, irmãos, a vida no corpo, dependência uns dos outros. Você precisa do teu irmão para resistir ao diabo, para seguir em santidade. Se o inimigo espalha rixa na igreja, espalha alguma dissensão, como é que nós resistimos ao diabo? O que a gente faz? A gente diz, sai espírito de dissensão. Não é o que a Bíblia ensina. Diz para a gente resistir. Como é que a gente faz? Pregando o que está sendo pregado, praticando amor abnegado, repreendendo, como a Bíblia diz, os causadores desses problemas no seio da igreja. E mesmo expulsando os impenitentes, ou seja, aqueles que não recebem a repreensão. Aqueles que não se arrependem, esses têm que ser mandados embora. Porque a Bíblia ensina, pela pureza da igreja, pela proteção da igreja e, acima de tudo, pela glória do nome de Deus. E se o inimigo introduz falsas doutrinas para seduzir a mente do povo de Deus, resistimos-lo refutando o erro, ensinando a verdade. Também resistimos ficando firmes e irredutíveis diante dos métodos do diabo que impregnam a cultura e a sociedade. Está muito evidente, acho que nos dias de hoje. Você quer resistir ao diabo? O que você tem alimentado o seu lar? Do que você tem alimentado o seu lar? Da palavra de Deus? Ou maratonas de Netflix? Antigamente se falava novelas da TV Globo e das outras emissoras também. Do que você tem se deixado discipular? Quem está discipulando? A palavra de Deus? Teus irmãos, a igreja? Ou este século? O que está moldando a tua mente? Resistir ao diabo é mais prático do que se imagina. É muito prático. Diante também de métodos malignos, não só na sociedade, na cultura, mas na economia, na política, ou qualquer ideologia que afronta a palavra, que é antibíblica. Todo pensamento contrário à palavra é resultado da obra do nosso inimigo, do diabo, e nós devemos resisti-lo. Resistir ao diabo é também resistir ao mal que ele injetou na sociedade em todas as formas, visto que estes são os meios mais concretos pelos quais ele se apresenta aos cristãos. Paulo cita um provérbio que muitos pensam que não é bíblico, mas vem da Bíblia, que é as más companhias corrompem os bons costumes. Isso tem a ver com, diga-me quem anda e eu te direi quem és. Onde está a sua satisfação, a sua alegria, o seu senso de pertencimento? Está na igreja? Você tem sido nutrido da seiva uns dos outros, se submetendo uns aos outros, servindo uns aos outros? Ou a sua vida aqui é um ponto na semana e o resto é se alimentando do mundo e confraternizando com o mundo e se amoldando ao mundo? Quer resistir ao diabo? Viva como a palavra nos orienta. Para isso é necessário estar firme na fé. Sejamos vigilantes. Não sejamos ingênuos. As más companhias corrompem os bons costumes. Não sejamos ingênuos. É muito prático resistir ao inimigo. Sabe, a serpente no Éden não devorou Adão usando de força. A serpente não era um monstro que pegou Eva pelo pescoço e depois Adão enfiou uma maçã lá dentro da boca deles. Não, ela não usou a força, ela usou a língua. Os rugidos. Adão, o problema de Adão é que ele entrou no papo. E em vez de ter entrado lá na rodinha, na conversa com a serpente, ele deveria ter dado uma paulada na cabeça da maldita. Irmão,
não participa da rodinha, da conversa. É ali que você vai ser devorado. Não seja ingênuo. Esteja atento. Não bobeia. O diabo, o inimigo, está à volta, escolhendo uma vítima. Hebreus 3, versículo 12 e 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Jamais aconteça. Tende cuidado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente hoje. Para quê? Para que não sejam endurecidos pelo engano do pecado. É muito fácil ser enganado. E nós precisamos um dos outros. Sabe por quê? Porque quem é enganado, por definição, não sabe que está enganado. Porque ele está enganado. Entenderam? Nós precisamos que o irmão enxergue a vida um do outro. Irmão, você precisa se humilhar. Você precisa do teu irmão. Permita que o teu irmão fale. Que o irmão venha da melhor forma possível falar, mas não se furte de ser abençoado pelo irmão só porque ele foi um pouquinho mais diferente do que você gostaria. Você queria que ele viesse com uma luvinha, uma bandejinha, cheio de carinho. Tem uns que conseguem. Irmão, você entende o perigo que está à nossa volta? Jamais aconteça. Exortai-vos mutuamente. Esse é um encorajamento, uma exortação, não só para que você exorte o seu irmão, seja corajoso, não fica, não quero estragar minha amizade, né? Você não tem noção do que está em jogo. E também serve para receba a exortação. Exortai-vos mutuamente, você tem que estar com o coração pronto para receber a exortação. Quando algum irmão vier te repreender ou te exortar, às vezes devagarzinho a gente já fica todo doído assim, né? Cara, Deus está operando, Deus está te preservando, ouve, recebe. Spurgeon tem uma frase muito boa assim: não se preocupe com o que os outros pensem de você. Você é muito pior. Se eles soubessem realmente, você é muito pior. Humilhe-se, irmão, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Vistam-se de humildade. Estamos indo para o fim aqui, versículo 8. Resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então nós temos um consolo de que não é exclusividade nossa o sofrimento, por ser cristão. Esse sofrimento aqui, lembre-se, é sempre por ser cristão. Nós podemos aplicar também para outros sofrimentos, porque, querendo ou não, estamos num mundo caído em consequência do pecado e da ação do inimigo neste mundo. Mas todos nós, como povo, espalhado pelo mundo inteiro, nós estamos passando por essa fase de humilhação, nessa história redentiva. A nossa irmandade. Isso aqui é interessante. Nossa irmandade. Nós temos uma irmandade espalhada pelo mundo. Os cristãos espalhados pelo mundo, mesmo que não se conheçam, que falam línguas diferentes e provêm de culturas distintas, são constituídos uma irmandade, um corpo. Como Pedro tem trazido, nós somos feitos povo de Deus, nós fomos feitos raça eleita, nós desfrutamos das bênçãos da aliança, das promessas da aliança, nós desfrutamos da paz, da comunhão, da alegria, da esperança. Lembra que Pedro falou? Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eles vão ver que há uma esperança em nós. Nós somos a nação mais bem-sucedida do planeta. E esse fato não passa despercebido dos não-cristãos. E isso suscita, sim, inveja. E isso suscita recriminação. E isso nos faz sofrer também. Deus está, com sua mão poderosa, operando uma história de redenção. Aqui, agora, nós estamos no meio da história. De uma história incrível de redenção. Quando a gente olha para a nossa história passada lá, no Antigo Testamento, o povo de Israel saindo do Egito, aquilo era só uma sombra do que Deus está operando hoje no mundo,
inteiro, na irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Versículo 10. Ora, e aqui ele resume a sua epístola inteira. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Vocês serão tornados perfeitos. Firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Aqui ele resume tudo. E isso aqui, a densidade disso tudo, resume toda a nossa jornada pela epístola de 1 Pedro. Esses versículos terminam formalmente a carta. E ele nos reforça aqui a vitória final que Deus vai operar. E aqui nós temos uma coisa importante para ressaltar, que Deus não nos deve nada, lembrem-se disso. Todas essas promessas, toda essa vindicação, toda essa exaltação que Ele promete, toda essa herança imarcessível, maravilhosa, Deus não nos deve nada disso. As suas bênçãos chegam por causa da sua graça, que Ele estende àqueles a quem soberanamente chamou. Esse é o termo que Ele usa, chamados em Cristo. Sua glória eterna em Cristo é contrastada com o que devemos sofrer por um pouco tempo. E aí vocês lembram daquele versículo também famoso lá de 2 Coríntios 4, 17 a 18, que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus, nós ouvimos do passado, e essa mesma mão está operando hoje. Ele não diz que a nossa tribulação é leve e momentânea, ele não está desprezando o nosso sofrimento. Ele está dizendo que, em comparação com o eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, ela é leve e momentânea. Deus sabe o que você passa, o que cada um de nós passa, cristãos perseguidos de formas mais horrendas, biografias de cristãos torturados. Deus não está dizendo, cara, isso não é nada, não. Sabe, porque o próprio Cristo passou por sofrimentos indizíveis, mas aquilo, para Ele, foi leve e momentâneo, comparado com a recompensa que Ele sabia que lhe estava proposta. E a palavra diz nesses termos, e Ele é aquele que nos restaurará, nos fará firmes, fortes, fundamentados, exaltados. Pedro apropriadamente conclui isso, essa verdade, com essa doxologia. A doxologia é uma fórmula de exaltação. A Ele seja o poder para todo sempre. E esse poder aqui vem da palavra, eu não anotei aqui, kratos, acho que é alguma coisa assim, que tem a ver com forma de governo. Então não é um poder só que ele é super poderoso, ele é fortão. Não, ele é o poder que governa. Kratos vem de, por exemplo, democracia. Que mais que existe cracia? Cracia tem a ver com forma de governo, né? Então, a Ele pertence ao poder, o poder. Ele governa. Cristo é rei. Ele é vitorioso. Nós vimos no capítulo 4, se eu não me engano, 3, que Cristo foi exaltado, está assentado à destra de Deus, e Ele está sobre todo principado, sobre todo poder. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém? Em tudo devemos manter em mente que é Deus que possui o domínio sobre todas as coisas, em todos os tempos, em todas as situações. É a Ele que devemos temer. É a Ele que devemos fazer nossos apelos e petições por ajuda e libertação em face da perseguição. Devemos continuar clamando por essa vindicação, por esse livramento, pelo alívio, pela
restauração de todas as coisas, porque Ele vai responder essa oração, confiando tudo a Ele e lançando todos os nossos cuidados a Ele. E aí, literalmente, as despedidas de Pedro, no versículo 12, ele diz, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Na opinião dele é resumido isso aqui. Exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. A graça de Deus é manifestada no nosso sofrimento. A gente não quer ler Jó, não quer ler Pedro, não quer ler aquilo que fala, mas esta é a genuína graça de Deus. Deus está operando com sua graça. Ele não nos deve nada. Lembra? É incrível o que Deus faz e fará em nós. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho, Marcos. Não era filho de sangue, era um discípulo, né? O Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E aqui é bem interessante que Babilônia é um nome simbólico para Roma. Ele está se referindo a Roma, mas ele usa um codinome Babilônia. Era um modo, na época, corrente entre os cristãos primitivos, de forma que a igreja entenderia, mas os não cristãos, os de fora, não iam entender, eles iam boiar. O poder romano é inimigo do povo de Deus, e isso não pode ser ignorado. E aqui nós vemos que é um certo contrapeso àquela exortação de submissão às autoridades civis. Irmãos, submissão é uma coisa, subserviência é outra. Então, é muito interessante Pedro está usando esse codinome aqui, né, e está agindo também com sabedoria. E aquela também eleita, outro símbolo também, outro esquema aqui para ele se referir à igreja. A igreja, aquela também eleita, lá na Babilônia, em Roma. É outra forma dele se comunicar. E o que ele diz? Esse é o local onde Pedro estava escrevendo a epístola. E olha só que bonito. Essa igreja está enviando uma saudação para as outras ali, para quem Paulo está escrevendo. Elas mandam uma saudação para aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão passando por tribulação e recebem esse carinho. Gente, ele está saudando vocês. Essa igreja que está aqui, os irmãos aqui, a eleita, na Babilônia, está mandando um abraço aí para vocês. Um forte abraço para vocês. Aqui nós vemos a manifestação do amor entre as comunidades. E que precioso poder contar com a irmandade cristã. Ele falou, né, espalhada pelo mundo. E isso é essencial em tempos de aflição. Que nós sejamos uma comunidade assim, que manda saudações para as outras, que demonstra afeição pelas outras comunidades, espalhadas pelo mundo. As próximas, em que é mais fácil de enviar uma saudação, que nós tenhamos uma preocupação, não só entre nós, mas agora se estendendo como corpo, como povo eleito, né? A eleita, né? A gente fala, como eleitos aos outros eleitos também, as outras eleitas dos outros localizações. E como isso é precioso, especialmente em tribulação. Porque muitas vezes a comunidade inteira passa por uma tribulação. Nós vimos agora o Vale do Taquari. Foi uma tragédia natural, mas que o povo de Deus, né, se unindo para abençoar, para provar que nós dependemos uns dos outros. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Conosco, precisamos estar em postura humilde. Muito bem. E aí, nesse mesmo espírito, nesse mesmo amor de uma igreja saudando as outras, ele diz, e vocês entre vocês, saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Ósculo é a palavra para beijo, que na época era um costume muito comum ali naquele tempo entre os cristãos. Esse amor que a igreja tem que uma igreja tem com os de longe, ela acontece porque ela transborda de amor entre ela. É algo que nós devemos cultivar entre nós.
O ósculo santo, né, também Paulo fala ósculo santo, ou beijo da paz, até hoje é usado em liturgia no cristianismo oriental, em igrejas orientais. Ele era um sinal habitual de saudação entre os cristãos. E esse sinal, ele declara um afeto. Ele é um beijo fraternal que os irmãos trocavam como saudação. Ela é própria de irmãos, tá? Não é aquele cumprimento que você dá para o padeiro ou para o porteiro. É o cumprimento que você dá para o teu irmão. O cumprimento que você dá para aqueles que são da tua família. Esse gesto reflete e expressa o sentimento de solidariedade, de pertencimento, de que precisamos uns dos outros, de que amamos uns aos outros. É natural que sejamos mais afetuosos para com aqueles que nós temos mais apreço, que nós mais amamos, aqueles amigos mais de longa data, quem temos mais proximidade. Natural até dar um abraço mais apertado, um abraço barriga com barriga, ou até um beijo na face. E é interessante que o fato de Pedro fazer essa exortação nos leva a considerar que nós devemos buscar cultivar isso, porque não faria nenhum sentido ele dizer para você fazer isso se você já fizesse, né? Ele está dizendo, irmãos, pratiquem esse ósculo santo. Ele também não está dizendo para você praticar sem lastro, sem fundamento, mas que vocês sejam uma comunidade que é demonstrado o afeto fraternal entre vocês. Que nós busquemos cultivar de modo obediente, porque aqui é uma exortação, não é uma sugestão, é uma exortação, essa atitude fraternal. Então a gente precisa ser obediente, né? O amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude, ele é uma ação. Então que nós exercitamos essa afeição entre nós. Pedro tem falado muito ao longo da carta também sobre sermos um povo, membros uns dos outros. E exercitar com esses nossos irmãos aí que nós cumprimentamos todos os domingos, que senta atrás, que senta do lado. Olhar, exercitar a nossa postura de vestir o avental de humildade. Como você pode exercitar essa afeição pelo seu irmão hoje? Um primeiro passo. Versículo 14. Estamos no versículo 14, mas o finalzinho dele diz assim: paz a todos vós, que vos achais em Cristo. Irmão, se você está em Cristo, paz seja contigo. Paz seja contigo na tribulação, na ansiedade, paz seja sobre o seu povo. Se você não está em Cristo, venha para Cristo experimentar essa paz. Se você tem dúvidas, se o leão está rugindo e você está sentindo dúvidas, você precisa dos irmãos para se fortalecer. Não é errado permitir que a dúvida cruzar sua mente, cruzar seu coração, momentos de que o leão está te deixando um pouco mais assustado ou duvidoso. Busque o Senhor nos seus irmãos, na igreja. Busque o irmão que está do seu lado. Pode vir também falar com o pastor, falar com os diáconos. Nós precisamos uns dos outros. Paz seja com vós que vos achais em Cristo. Amém. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos foi revelada na Escritura. Obrigado, porque não andamos em trevas, mas o Senhor nos chamou para a Tua maravilhosa luz. Senhor, que a Tua palavra faça morada em nossos corações. Nos ajude, Senhor, a cultivar, Senhor, os Teus mandamentos, Tuas ordenanças,
Ajuda-nos, Senhor, a guardar nos nossos corações e, acima de tudo, praticar aquilo que ouvimos. Senhor, somos tão falhos, somos tão necessitados. Nos ajude, bondoso Deus. Que o Teu nome seja exaltado. Te damos graças, Senhor, pela tão maravilhosa salvação que o Senhor tem operado em nós, ao longo, Senhor, de séculos e séculos. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja, Senhor, louvados seus poderosos feitos. Oramos gratos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém.